que vem da cabeça, vem de quem manda, sai a opinião zona assim e a galera mais, né, que fica feliz, aqueles caras, pô, que estão apoiando o presidente ainda, ou que são os que comparam, né? As pessoas que não que ignoram a política, né? Os ignorantes da política, que acham ok comparar a mulher que foi torturada, né? Pelo um cara que glorifica o torturador. É isso. E a gente tem que falar aqui do que foi divulgado na semana passada, né? A possibilidade do Ministério da Defesa ter 5,8 bilhões de reais a mais do que o Ministério da Educação, né, no orçamento de 2021. É uma possibilidade isso. Está na mesa do ministro Paulo Guedes, apesar do ministro da Defesa não ter negado, né, e foi uma matéria do Estado de São Paulo, do Escolha Muito Difícil. E aí, só para vocês imaginarem, né, o buraco que a gente está entrando, né? Num momento, a gente tirar dinheiro da educação para colocar no Ministério da Defesa. E por que será, né? Por que será que o Bolsonaro está fazendo isso? É óbvio que para manter o apoio da ala militar dele, né? Da ala Mourão, que vai querer mais cargo, vai. 90% do budget do Exército praticamente é utilizado em pagamento de folha de pagamento de funcionário, e muitos desses inativos, né? Aposentados. Então, assim, é desesperadora a situação. E indo mundo afora, né? A gente precisa comentar da prisão, apesar de breve, do Steve Bannon, que é o guru e consultor internacional do neofascismo, mundo afora, né? Ele é o líder, como já falamos em outros episódios aqui, da extrema-direita. E a prisão dele foi por suspeita de fraude, né? Que, como bem colocado aí pela Sabrina Fernandes, a socióloga, é só um detalhe no currículo dele, né? Porque ele foi basicamente o idealizador das fake news, foi o cara que começou a utilizar dessas estratégias assim e divulgar essas estratégias dele para líderes que ele queria criar aliados, né? Ou colocar seus tentáculos, como o próprio Jair Bolsonaro, né? E só para remeter aqui os ouvintes ao passado e falar de um contexto, durante a campanha eleitoral do Trump, ele prometeu que ele construiria, né, o muro gigante e lindo, nas palavras dele, para proteger os americanos dos imigrantes mexicanos, né? E mais que isso, ele prometeu que os americanos não gastariam R$ 1, $1, e sabe-se lá como, né, assim, num terraplanismo político da cabeça do Trump, né, da extrema-direita, ele faria com que o governo do México pagasse esse muro, né? E aí é óbvio, isso não aconteceu, o governo mexicano não vai pagar nada, e o Trump não conseguiu apoio no Congresso americano para a construção desse monumento fascista, né? E aí foi aí que os extremistas de direita resolveram organizar uma vaquinha online para levantar grana para a construção desse muro. E o Steve Bannon, que é esse cara, o ex-conselheiro e ex-estrategista-chefe da Casa Branca, inclusive, juntou-se ao veterano da Força Aérea Brian Colfage para criar a campanha de doações dos extremistas para a construção do muro, né? E aí a ideia soa bem genial para os apoiadores mais fanáticos do Trump, né? Batizada de We Build the Wall, que é Nós Construímos o Muro. Eles abraçaram a campanha e conseguiram juntar 25 milhões de dólares. Só que um detalhe, o muro foi orçado em 5 bilhões de dólares, um valor que é quase impossível, né, de você arrecadar uma vaquinha dessas. Mas, aparentemente, parece que havia outros interesses além da construção do muro, né? Porque o Bannon já foi solto no mesmo dia depois de pagar a fiança de 5 milhões de dólares. E disse numa espécie de coletiva de imprensa, isso que eu acho estranho, né? O cara foi preso e já tinha todo um palanque armado ali para ele, que tudo que estava acontecendo, né, essa prisão dele, foi uma tentativa do establishment, no momento em que os Estados Unidos, né, é governado pelo Donald Trump, de impedir aqueles que querem construir o muro de seguir com os planos dele, que ele representaria essa ideia, né? E isso deixa os apoiadores deles em alvoroço, é uma hora de extremos, assim, que causa mais comoção num país que já está afetado, assim, completamente, né? Desde o começo do ano, os Estados Unidos vem passando por uma verdadeira convulsão social e os ânimos não estão acalmando. Eis que esses dois caras, o Steve Bannon e o Brian, foram presos nessa quinta-feira depois de uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né? Ele teria
roubado mais de $1 milhão dessas doações para bancar despesas pessoais. Já o outro cara, mais de $350 mil, que são valores baixos, né? Mas mesmo assim, chamou a atenção do governo e foi uma base legal que o governo utilizou para prender esse cara, né? Só que não chega nem perto dos crimes que ele deveria estar sendo acusado, né? E essa que é a questão. Ele está sendo acusado de coisas muito primárias, sendo que ele é o cara que está por trás de Cambridge Analytica, gente. Cambridge Analytica, que, de novo, assistam Privacidade Hackeada, é a manipulação das eleições, é como o Donald Trump chegou no poder. Donald Trump só chegou no poder por conta desse cara, por conta da genialidade dele, né? O site dele, Breitbart News, falo de novo aqui, foi o responsável por viralizar aquela história da Pizzagate, né? Que era fake news que afirmava que Hillary Clinton, que era adversária do Donald Trump na eleição, comandava uma rede de pedofilia, que costumava praticar orgia com crianças nos fundos de uma pizzaria em Washington, né? E assim, esse é o cara, esse é o Steve Bannon, que não foi responsabilizado até hoje por isso. Vale o que eu falei aqui no último episódio, e foi um pouco antes dessa prisão rápida e cara, né, do Bannon, sobre a questão, né, do que aconteceria lá, pode acontecer aqui, e tudo isso que o Léo levantou, né, como questões de que os caras, eles têm algumas narrativas, né, para eles, e aí e tem questão de grana envolvido também, né, a ponto dele conseguir pagar rapidamente essa fiança. E eu acho que eu continuo com a mesma opinião do último episódio, mais forte ainda, de que essa disputa está apenas começando, e acho que os personagens de cada lado estão bem claros, porque de fato eu acho que essa questão do cara ser preso, aí depois ser solto, pagar fiança, essa questão de liberdade de expressão e tudo mais, e aí eu acho que a eleição americana vai explodir isso de fato, e aí eu acho que, enfim, vamos parar de brigar. Quem vamos? O nosso lado aqui. Porque eu ainda acho que vai acontecer algo tão absurdo com relação à eleição americana, e aí isso vai respingar também no resto do mundo, e principalmente aqui desse lado, que vai ser... Aí a gente vai saber quem é quem. E aí, meu amigo, aí a Folha não vai querer escrever artigo Jair Rousseff, entendeu? Porque aí a faca vai estar no pescoço mesmo. Porque essa galera vai dar o tombo, entendeu? Eles vão dar o tombo. Porque eles têm feito todas essas coisas, todas essas narrativas, e têm arrecadado, têm acumulado poder. Pô, eles chegaram lá, é o que eu tenho falado aqui, né, Léo? Deixamos chegar. E aí, a partir do momento em que eles têm o poder em mãos, é muito mais difícil de combater, cara. Por mais que ele não seja mais, por mais que ele tenha brigado com o Trump, por mais que o Bolsonaro brigue com o PSL, brigue com o Bivar, na hora do vamos ver, essa galera vai continuar junta. E aí sim, aí a gente não vai ter mais opção, a gente não vai conseguir nem mais brigar com quem tá do nosso lado. Então, eu até já meio que desencanei, assim, dessa questão. Eu ainda acho que as pessoas, elas precisam se posicionar, e ainda lamento questões como essa da Folha, que a gente destacou aqui no episódio, mas eu vejo como, tá, beleza, a gente vai estar brigando, mas por todos os vacilos, por ter deixado chegar, por toda a manipulação que esses caras têm, e aí a imprensa não se ajuda, né? Pelo menos no Brasil, porque aí a gente é obrigado a criticar, porque a gente não é idiota. Então, porra, aqui, o nego faz cagada, a gente vai falar. A Folha faz cagada, meu, porra, é uma boa. A própria ombudsman hoje da Folha, a Flávia Lima, falou sobre o caso que a gente abordou aqui semana passada, da menina, e no final ela conseguiu ainda encaixar de ontem para hoje uma crítica à questão da Folha, do editorial. Então, assim, a gente tá ligado, a gente sabe que os caras, eles deram brecha para que essa galera chegasse. Deram brecha. Então, só que tá num ponto que a gente não consegue mais. Vai prender vai prender a Sarah, vai prender o Bannon,
mas eles vão ser soltos, obviamente, e aí eles vão ter a narrativa de essa perseguição do pensamento, de não sei o que lá, a gente chegou no poder, agora querem tirar a gente porque eles querem voltar como era antes. A narrativa tá pronta, porém, a eleição americana, se vier o tombo, que é a derrota, e aí acho que vem um golpe, vai colocar cada um no seu lugar, aí não vai ter como brigar mais, porque quem se posicionar contra uma fraude, claramente no país que é meio que o antro dessa democracia pós-Segunda Guerra, né? Aí não vai ter mais como. Por isso que estamos no limite da ruptura e eu sinto que nada do que eu sei que a gente tem nossa história, tudo o que me trouxe até aqui é minha história, mas eu sinto que vamos zerar a base daqui a alguns anos. Vamos ver a revolução com os próprios olhos. E isso é dolorido. Acho que as pessoas vão sair. Gente, vai acabar. O mundo como estamos vendo vai acabar. Porque essa galera conseguiu pegar uma boa parte da narrativa, conseguiu pegar uma boa parte do poder, e aí existe um outro lado que defende o que é certo, só que fica essa questão misturada. Não, eles estão defendendo o que estava aí antes. Sendo que quem tá defendendo velhos hábitos é o outro lado, cara. Por quê? Porque eles perceberam o avanço de questões que ferram com eles. Questões de raça, questões, né? Por quê? Porque o homem branco sempre teve a hegemonia. E aí ele começa a ver que começam a pregar que o cara, na verdade, ele só é rico porque todo um sistema o beneficiou, ele começa a ficar incomodado com isso. Então, as pessoas, elas tendo a percepção desse momento, elas vão brigar por espaço. Eu posso estar... Eu queria estar enganado, na verdade. De que, por exemplo, o Biden vai vencer e vai continuar tudo normal. E outra, se o Trump vencer, continua essa questão ainda, né? Eles vão continuar nesse poder. E aí o Jair Bolsonaro também pode vencer. A questão é, eu quero ver a derrota. Se vier a derrota, o que eu acho que vai acontecer, e aí vai começar de fato essa ruptura final. Vamos ver com os próprios olhos a refundação da humanidade. Questão econômica, questão de espaço. E aí vai custar sangue das pessoas. Já está custando, na verdade, né? Custa muito sangue há muitos anos, mas eu digo o embate mesmo. Eu acho que vamos ter, de fato, uma guerra que vai redesenhar o mapa econômico mundial, o mapa cultural, e espero que dentro dessa guerra, porque já é inevitável, que de fato vença o lado das pessoas que querem a igualdade de que a gente parta do ponto zero. Mas eu já me vejo parte, gente, eu tô fazendo um desabafo aqui, eu já me vejo parte dessa revolução e eu sinto que minha vida, em algum momento, não vai ser igual mais assim... radicalmente não vai ser igual mais. Eu acho que estamos vendo, de fato, algo assim a curto prazo. Em 5 anos, o início, porque estamos vivendo o final, na minha visão, a gente vai começar a ver o início de uma nova era e isso parte de questões estrondosas. Não será no silêncio, será no estrondo. É o que eu vejo para esse momento. Eu concordo plenamente e acho assim que você explicou muito bem e você falou exatamente com o senso de urgência que as pessoas precisam entender. Eu acho que existe né, nessa era da internet existe uma certa negação, né, de que a sociedade está rumando para esse cenário que você colocou, porque é um cenário negativo, né? Sim. A pessoa, eu acho que existe uma Ninguém quer passar por isso, Léo. Ninguém quer passar. Nem a gente quer. Nem a gente Exatamente, quer. Não, exato. Como se a gente quisesse, né? Ao falar nisso, ao falar de que tá acontecendo, parece que as pessoas preferem nem falar. Falam, não, tá tudo bem, não. Trump, não, ele só exagera. Bolsonaro, ele só dá uns exageros. Não, tá tudo normal. É ignorar essa situação, esse embate que tá se formando dos dois lados, uma sociedade que se odeia, né, em N lugares. É dividir para conquistar, é a velha estratégia política de dividir para conquistar que ruiu países, né? Dividir mesmo assim do ponto assim, cara, armar as pessoas, né? Como tanto Donald Trump como o Jair Bolsonaro tentam fazer e nos jornais dessa semana saíram inúmeras reportagens, Jornal Nacional, não lembro exatamente que dia,
de que o número de armas aumentou no Brasil um percentual absurdo, drasticamente, milhões de novas armas.